Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a calculadora e vamos lá, vamos começar então, tá certo? Bom, a nossa enquete de hoje, eu já vou abrir a enquete, já estou deixando ela aberta. Quem não sabe como vota, pode votar do celular, pode votar do computador. Basta ir no site www.menti.com. Aí, humanistas não é para mentir, é para falar a verdade. Código 498808. Então, para votar, basta entrar no site www.menti.com e aí digitar o código 498808 para ter acesso à sala de participação da enquete. Então, a primeira enquete já de hoje nós teremos algumas enquetes interessantes. A primeira é se você é a favor do uso da calculadora na sala de aula. Então, é uma pergunta muito... Eu sei que o sim e não às vezes é um pouco complicado, não esgota o universo de respostas, mas assim, se fosse para reduzir ao sim ou ao não, para onde você iria? Então, essa é a ideia. Antes do programa começar, queria saber de vocês qual a posição de vocês em relação ao uso da calculadora na sala de aula. Então, nós temos já votos aí, o pessoal já está votando, tem gente que é a favor, tem gente que não é a favor. A ideia do programa de hoje é justamente discutir o uso pedagógico da calculadora. Então, eu tenho particularmente uma posição muito bem definida em relação a isso. Eu vou mostrar para vocês, compartilhar com vocês aqui. E assim, para mim, eu acho que vai ser uma experiência muito interessante ouvi-los também. A gente vai ter perguntas, então, ao longo do programa, comecem a fazer as perguntas de vocês aí no chat, no próprio Facebook ou no YouTube. O programa está indo simultaneamente as duas plataformas, ao vivo. Então, quem tiver no Facebook pode perguntar no chat do Facebook, nos comentários. Quem tiver no YouTube pode perguntar lá no bate-papo do YouTube. Tá certo? Já pode começar a fazer as perguntas. A Ângela está falando aqui, já faltou o depende, certamente. Eu não coloquei o depende, porque se eu botasse, ia todo mundo no depende, Ângela. Aí ia concentrar direto, assim, todo mundo no depende. Mas maravilha, o pessoal está votando. Então é isso, ó, www.menti.com. Usa o código 498808. Pode continuar a votar. A gente vai tem outras perguntas ainda. Mais adiante eu volto a essa enquete. Combinado? Vamos então seguir. Vamos lá. Essa pergunta central, né, de você é a favor do uso da calculadora, a Angel está até falando aqui no papo, depende, né? Quer dizer, eu acho que claro que não é a calculadora em si que vai fazer qualquer coisa, e sim o uso, quer dizer, qual uso o professor fará desse instrumento, né? Quer dizer, como o professor vai pegar esse instrumento e vai montar atividades ou desenhos instrucionais por meio desse instrumento, né? Então, queria contar uma história que é uma brincadeira que acontece comigo toda hora e eu tenho certeza que aconteceu já com todos vocês que são matemáticos, são professores de matemática, gostam de matemática. Tenho certeza, respondam aí no chat se eu não tô exagerando. Quando vocês vão no restaurante e os seus amigos sabem que vocês são matemáticos ou fazem matemática, eles logo falam: você que é matemático, que é matemática aí, faz a conta, quanto cada um tem que pagar, né? Quando chega no final da conta e quando tem que dizer quanto cada um tem que pagar, normalmente o matemático recebe a tarefa, né? As pessoas que não fazem matemática, que não são matemáticos, elas acham normalmente que o colega matemático é o cara que é bom de conta, né?
E aí eu sempre falo, brincando, pô, alguém tem uma calculadora? Eu pego meu celular e tudo mais. E aí o pessoal me olha assustado, assim, pô, você não é matemático, rapaz? Como é que é? Como assim? Você não consegue fazer essas contas de cabeça, né? Então tem dois pontos que eu acho que a gente tem que destacar de início. Um primeiro é que do matemático a gente espera a capacidade de fazer contas de cabeça. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? A gente acaba esperando isso. Isso é algo do senso comum, né? O senso comum espera que o matemático seja capaz de fazer contas de cabeça. E, ao mesmo tempo, a calculadora ela é percebida como um instrumento que serve de atalho para aqueles que não sabem, que não conseguem fazer conta. Quer dizer, o cara não sabe fazer conta, pega a calculadora, né? Então tem dois pontos aí que são frequentes. Essa esperada altíssima capacidade do matemático fazer contas e, ao mesmo tempo, sobre a calculadora uma percepção de que esse instrumento ele é algo para aquele que não consegue fazer conta. A calculadora é algo que não é para aquele que tem a habilidade de fazer conta de cabeça ou que não sabe fazer conta, então usa a calculadora. Então eu acho que isso é um problema muito grande. Aí, quando eu pego a calculadora, aí os meus amigos na mesa do restaurante falam assim: ah, pô, calculadora aí é fácil, né? Sabe? Tipo, não pode. Calculadora não pode, porque aí é fácil, né? Incrível, quer dizer, essa é uma percepção do senso comum, mas que quando a gente chega nas escolas e a gente fala sobre o uso da calculadora nas escolas, isso já é automaticamente entra em cena, assim, logo de cara. E é uma coisa interessante isso, porque veja, a gente estava falando aqui há pouco de depende, né? Você é a favor do uso da calculadora em sala de aula e alguns falam depende, porque depende do tipo de uso, né? Mas o que é curioso é que quando a gente não fala nada sobre uso da calculadora, o que as pessoas esperam do uso é um uso ruim. Então eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, tá? Isso é um ponto da fala de hoje. Muitos professores, inclusive de matemática, colegas meus, quando eles tentam usar a calculadora em sala, ou permitem o uso, ou sugerem o uso, ou adotam o uso em alguma atividade específica, às vezes eles são assim colocados em posição constrangedora, às vezes pelos seus pares, às vezes são até pressionados. Pô, cara, calculadora? Olha só, não dá para você usar calculadora, né? Os estudantes têm que aprender a se virar. Mas por que não se virar com a calculadora, né? Isso é algo fundamental. Porque se virar significa se virar sem a calculadora, né? E não se virar com a calculadora. Então isso é algo que a gente tem que conversar. Aí quando você pergunta assim para os professores, olha, mas você que é contra? Por que você é contra? E normalmente as respostas daqueles que são contrários ao uso da calculadora normalmente são quase que slogans, são frases feitas que eu ouço as mesmas frases de quase todo mundo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas calculadora inibe o cálculo mental. Por isso que eu sou contra. Os meus estudantes não sabem nem tabuada. Se eu liberar o uso da calculadora, imagina. Aí que eles não vão aprender nada mesmo. Vocês já ouviram isso? Olha, não pode usar calculadora nos concursos, não pode usar calculadora no Enem. Então o estudante tem que aprender a se virar sem ela. Já ouviram isso? Mas o que eu pergunto é: a calculadora ela tem vontade própria? Ela é a professora? A calculadora entra em sala caminhando e ela faz o que quer? Será que usar a calculadora é simplesmente entregar a calculadora ao estudante e deixar que ele faça o que ele quiser, quando ele quiser?
o que nós entendemos por uso pedagógico da calculadora. Esse é um ponto que a gente tem que conversar. Sobre o outro argumento de que não pode usar calculadora em concurso e não pode usar calculadora no Enem, ora bolas, queridos, se isso fosse algo suficiente para nós descartarmos o uso desses materiais, quer dizer, da calculadora na escola, não ser, assim, não poder ser usada no Enem ou não poder ser usada em concursos, eu pergunto, você pode entrar com um livro no Enem? Você pode entrar com seu caderno no Enem? Também não. Então, vamos jogar fora os livros didáticos, vamos jogar fora os cadernos. Se a questão do uso do Enem for a condição fundamental, não é, né? Então, o ponto é, veja, no Enem, em concursos, são propostos problemas onde talvez o uso da calculadora não seja necessário, né? Ou talvez a habilidade que está sendo cobrada naquelas questões seja justamente aquela que dispensa o uso da calculadora. Isso é algo importante, né, para a gente entender. No entanto, a gente tem que pensar que usar a calculadora de uma forma inteligente pode estimular e manifestar no estudante, né, até permitir com que ele desenvolva habilidades que vão cair no Enem, que vão cair no concurso. Quer dizer, a calculadora não é só aprender a mexer, né? Quer dizer, eu tenho, por exemplo, colegas que mexem com GeoGebra, são craques no GeoGebra, mas que boa parte do material desenvolvido é tutorial sobre como mexer no GeoGebra. Ok, como mexer é algo importante. Você tem que saber mexer na calculadora. Você tem que saber mexer no GeoGebra. Mas para isso tem um manual. A gente tem que ir além do manual. A gente tem que pensar em bons usos pedagógicos daquele instrumento. Certo? Então, vamos lá. Eu queria então mostrar para vocês que falam que a calculadora não estimula o cálculo mental. Queria mostrar para vocês uma coisa. Essa é uma atividade... Eu escrevi um livro em 2008 que chama-se Novas Tecnologias no Ensino da Matemática. Eu vou estar disponibilizando esse livro gratuitamente na página Matemática Humanista. Beleza? Boa notícia. Eu escrevi esse livro em 2008. Ele é um livro já antigo. A tecnologia avançou bastante. Mas vários pontos que eu vou falar aqui e que falarei em outras ocasiões sobre o uso de tecnologias estão nesse livro. É algo bastante interessante. Apesar de ser um livro já de 10 anos, ele é um livro ainda bastante contemporâneo, digamos assim. Essa é uma das atividades que eu proponho no livro e que eu quero mostrar a vocês como que o uso da calculadora pode ser interessante. Então a história é a seguinte, vejam bem. Digamos, eu quero que vocês imaginem comigo aí, que eu tenho uma calculadora, tá certo? Tô com uma calculadora na mão e a minha calculadora caiu, puf, no chão, se espatifou em 1 milhão de pedaços. E aí, as únicas teclas que ficaram funcionando foram as teclas 8, 3, vezes, menos e igual. Só essas 5 teclas funcionam na minha calculadora. Todas as demais estão quebradas. Então, a atividade que eu proponho aos estudantes, e agora irei propor a vocês aí, é a seguinte. Quem tiver com calculadora, pode me acompanhar. Quem não tiver, eu vou mostrar aqui na tela essa calculadorazinha aqui do meu lado. Tá aqui. E aí a gente vai fazer umas continhas. Mas quem tiver calculadora pode fazer junto comigo. Pega aí a calculadora, pega o celular para poder fazer a brincadeira. Então a história é a seguinte. Eu quero que vocês, apertando apenas essas 5 teclas, só pode apertar o 8, o 3, o vezes, o menos e o igual. Só essas.
Eu quero que vocês façam aparecer no visor da calculadora o número 1. Então eu vou mostrar aqui. Estou com a minha calculadora. Então, por exemplo, apertando só 3, 8 vezes menos e igual. Então, vou botar assim, olha. 3 vezes 3 igual a 9. Menos, que eu posso apertar, 8 igual a 1. Beleza? Show! Bom, agora eu quero que vocês façam aparecer o número 2. O número 2. 8 menos 3 igual a 5. Menos 3 igual a 2. Tá aí o 2. Tranquilo? Beleza até aqui. Vou apagar. Agora, quero que vocês façam aparecer o 3. Ah, não tem graça. Esse não tem graça. O 3 podia apertar. Então o negócio é o seguinte, façam o 4. Façam o 4, por favor. Vou dar um tempinho. Quem consegue fazer o 4? Quem conseguir fazer o 4, coloca aí nos comentários, aí nas perguntas do chat. Só pode apertar o 8, o 3, o vezes, o menos e o igual. E agora tem que aparecer o número 4. Bom, independentemente de vocês terem conseguido ou não, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: o que vocês acabaram de fazer nesse momento? Quando vocês estavam com a calculadora na frente de vocês, vocês estavam fazendo o quê? Não era cálculo mental? Não era um exercício de cálculo mental? Então aquele argumento, veja, aquele argumento de que a calculadora inibe o cálculo mental, ele não é verdadeiro se eu proponho um uso desse tipo. Veja, há usos da calculadora que certamente inibem o cálculo mental. Se eu entregar a calculadora na mão de um estudante e simplesmente falar, olha, faz o que você quiser, quando ele não souber fazer uma conta, ou ele tiver dificuldade de fazer o cálculo mental, ele vai usar a calculadora, talvez por comodidade, preguiça, enfim, não importa. Mas o que eu digo é possível propor atividades com regras, com objetivos claros e bem definidos, do que pode, do que não pode. E aí esse instrumento passa a ser um instrumento de mobilização de cálculo mental. Isso que eu estou mostrando para vocês aí é um exemplo, né? Ó, o Davi Cardoso chegou aqui. Aí, ó, vou botar aqui, Davi, arrasou, tirou onda, hein, ó. Vou botar aqui a solução do Davi. Ô, Davi. A solução do Davi. 8 vezes 8, aí vai dar 64, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Vou fazer aqui a solução do Davi, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar a calculadora. 8 vezes 8 igual 64, vai. Menos 3, 20 vezes. Então, essa é a solução do Davi. Tá certo ou não? Ops. Chegou. 4. Bom. Agora aqui, ó. Sabe um outro jeito? Agora eu pergunto a vocês o seguinte. Vou limpar aqui.
a gente apertou tecla beça. Imagine se eu chegasse agora na minha turma e eu falasse assim, olha, quem consegue fazer aparecer o 4 apertando menos botões? Aí a pergunta já passa a ser outra. Veja, em vez de simplesmente conseguir alcançar o 4, entra em cena a estratégia para alcançar esse objetivo, apertando menos tecla, tá? Então, olha, uma bastante interessante que eu quero mostrar para vocês aqui que eu fiz seria o seguinte, olha. 8 menos 3 igual a 5. Vezes 3 é igual a 15. Menos 3 é igual a 12. Menos 8 é igual a 4. Viva! Apertei poucas teclas agora. Então, essa foi. eu me divirto mesmo. Então, assim, você vê que eu consegui chegar no 4 apertando menos teclas. Então, o ponto que está em jogo aqui é: imagina você dividindo a sua turma em grupos e você vendo cada grupo adotando uma estratégia, cada grupo trabalhando. Então, veja, além do cálculo mental, você discute estratégia de resolução de problema, você coloca um grupo para poder criticar a solução do outro. Às vezes ele fez uma solução que não está correta e às vezes vai ouvir uma crítica. Então, saber ouvir uma crítica, refutar, defender um argumento. Essas são questões que são tão fundamentais na escola, ou talvez até mais importantes do que o cálculo mental. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas realmente a gente tem mais coisa a tratar na escola do que apenas o cálculo mental. Então essa é uma atividade que eu queria mostrar para vocês, que é a calculadora quebrada. É uma atividade bem interessante. Então, tem uma outra que é para realizar estimativas. Essa é bem interessante, uma atividade legal. Que é o seguinte, olha, utilizando apenas as operações, as 4 operações fundamentais, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, preencha os quadrados em branco de modo que a igualdade seja válida. Então, olha só que legal. Então, por exemplo, essa é uma atividade que você tem que... Você pode entregar para o seu estudante. Isso é algo envolvendo cálculo mental, estimativas. Então, a ideia é que ele descubra quais operações ele pode colocar para poder chegar no 1010. Bom, a ideia da calculadora é que ele possa experimentar mais rapidamente as operações, ele possa fazer várias simulações mais rapidamente, sem ter que fazer a conta. Se tiver que fazer a conta à mão, não dá, né? Fica muito enfadonho. Então, por exemplo, algo interessante para o estudante perceber. Eu tenho 45, eu tenho 23 e tenho 25, que são números mais ou menos na ordem das dezenas, digamos. Eu tenho o número 1010, que é um número bem alto. Então, assim, necessariamente, eu preciso de uma multiplicação aí. Pelo menos uma multiplicação, né? Aí. Então, por exemplo, esse tipo de raciocínio é muito interessante para ser percebido na calculadora. Poxa, eu tenho que ter uma multiplicação para chegar num número tão grande, né? Então, isso é um ponto interessante. Então, por exemplo, se eu colocar 45 vezes 23 e menos 25 é a resposta. Isso é só para dar uma ideia para vocês, assim, é interessante. Aqui eu tenho outros exercícios, por exemplo, ó, 7, 12, 18. Tá? Então, a ideia é que o estudante manipule, fique testando com a calculadora as operações ali para ver qual que vai dar certo. Tá? Então, essas são atividades simples de pura investigação. Tá? Não há uma... a ideia é mais trabalhar a estimativa do que a conta em si. Ele pensar a estratégia, das formas que ele pode chegar naquele resultado.
e não na conta. O foco não é a conta, é na estratégia aritmética. Tudo bem? Então, essa é uma atividade interessante para realizar estimativas e estratégias de cálculo, às vezes, né? Para você ter uma. Quando você multiplica por tanto, onde vai parar. Eu acho que esse tipo de raciocínio pode ser desenvolvido com a calculadora. Não só fazer a conta para saber quanto dá, né? Mas poder experimentar várias contas e perceber padrões. Bom, então, não importa o instrumento, e sim o seu uso, certo? Usar calculadora não é a mesma coisa que entregar a calculadora, virar de costas e falar, deixa para lá, façam o que quiserem. Não é isso. Então, quando eu perguntei para vocês no início se você é a favor do uso da calculadora, eu quero que vocês entendam que o uso que eu estou falando é do uso criterioso, é do uso pedagógico, é o uso desenhado, é o uso pensado pelo professor, sensível aos estudantes, em acordo com objetivos que você, professor ou professora, busca alcançar, né? Eu sou super favorável a esse uso, tá bom? O desenho das atividades propostas é capaz de mobilizar cálculo mental. Olha a calculadora quebrada, por exemplo. É um exercício simples, usando a calculadora. É capaz de mobilizar a realização de estimativas, como eu mostrei agora, a discussão, estratégias, ações colaborativas, alunos estudando juntos, um criticando o trabalho do outro, essas articulações, né? A descentralização da ação docente. Isso é uma coisa que o professor, é importante que ele perceba a relevância disso. Os estudantes, eles não irão apenas aprender conosco, professores. Irá aprender também com eles, entre si. O professor pode ser mediador, ele pode gerar e gerir conflitos de formação, conflitos formativos. Ele gera usando a calculadora e depois ele gere como mediador, ele controla o conflito, e a ideia é fazer com que o estudante perceba os pontos que o professor quer chamar a atenção. Então, isso é importante. A descentralização do trabalho docente. Quer dizer, é importante que o professor também compartilhe isso com os estudantes, a tarefa. Tá certo? Perguntas! Chegou a hora das perguntas! Vamos lá! A Angel colocou aqui o seguinte: o Matias se diverte com esses desafios. Certamente, eu gosto demais. Né? Vamos lá. A Luciana tá falando aqui, o Beleza voltou com tudo, é isso aí. Com força, né, Lu? Deixa eu ver, a Angel tem uma outra fala interessante, é que ela fala assim, tem conteúdo que não há problema, mas tem colega que libera para não ter o trabalho de ensinar. Vi muito isso na EJA e também no regular. Tive que parar tudo muitas vezes para ensinar a fazer o algoritmo. Olha só que legal, a próxima atividade, Angel, que eu vou mostrar agora, que em seguida ela tenta chamar a atenção dos estudantes para eles entenderem o algoritmo. Os algoritmos, tá? Isso é uma coisa bem interessante. Mais perguntas? A Luciana está perguntando aqui. Olha, vale a pena trabalhar com calculadora com alunos que retornaram ao estudo depois de tempos parados? Estou no EJA diurno. Então, olha só, Lu, eu acho que sim, é o que eu falo para você. Quando eu falo usar a calculadora, não é você entregar a calculadora e simplesmente... Eu acho o seguinte, veja, certas contas, eu acho que contas de pequeno porte, multiplicar por 10, ou às vezes você calcular certas porcentagens ou coisas assim, que dá para fazer de cabeça, eu acho legal você estimular as pessoas a construírem isso. Mas eu acho que dá para, usando a calculadora, construir atividades para cumprir essa tarefa. Eu sou super favorável ao bom uso da calculadora em qualquer situação. Tá? Se a sua pergunta é que ele use a calculadora para fazer uma conta que ele não sabe,
Aí eu acho que pode não ser legal. É legal que ele entenda o mecanismo central dos algoritmos, de como que eles, dos algoritmos operacionais, né? Que eles entendam como que esses algoritmos funcionam. Mas eu acho que dá para usar a calculadora para chamar a atenção de como o algoritmo funciona. Eu falo novamente, eu falei para a Angel há pouco, a próxima atividade é justamente isso que eu estou falando, né? A Bia, a Bia falou, você explica tão bem que não tem perguntas. Então, Bia, tá vendo, cara? Essa foi ótima. Olha aqui, ó. Matias, dá um oi para minha amiga Lucimar, ela tá adorando. Como sempre nos incentivando e mostrando caminhos. Então, Lucimar, um beijo, queridona. Um beijo para Daniele também. Bem-vindas, obrigado pela presença. Que bom que vocês estão gostando. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. O Davi Cardoso tem assim, olha, temos a calculadora científica, que tem diversas funções, que muitas não sei usar na faculdade, porque os professores não passam a ensinar esse lado do uso e manuseio das calculadoras. Querido Davi Cardoso, você chegou num ponto agora, rapaz, que é fundamental. É uma pena que os professores na universidade não permitam o uso da calculadora. Eu falo para você, eu acho isso fundamental. Eu acho, para mim, verdadeiramente, o fim da picada, eu acho o fim da picada, um professor chegar numa turma, pode ser de engenharia, pode ser de matemática, o que for. Às vezes, numa aula de cálculo, para fazer uma integral por frações parciais. Aí você vai fazer a integral por frações parciais, ela vira 5 integrais, uma por substituição trigonométrica, a outra por partes, a outra por substituição simples, e você leva uma hora para resolver uma integral. Quando você podia pegar no Wolfram, na internet, na calculadora, colocar e saber qual é a resposta. O que é importante para o estudante é conhecer o método de integração, a estratégia, como ele funciona. Agora, verdadeiramente, em pleno século XXI, você criar uma integral milimétrica para aquele método que você ensinou dar certo, cara, a maioria das integrais que a gente conhece, elas não têm, as funções não têm primitiva, boa parte delas, né? As que têm primitiva no livro de cálculo são aquelas milimetricamente calculadas para o método dar certo. Isso na vida não faz sentido nenhum. A vida não está nem aí para os métodos de integração, né? Eu acho que os estudantes deveriam ser capazes de, se eles tiverem uma integral terrível na mão, eles saberem usar um software para poder calcular quando tiver primitiva, e se não tiver, saber talvez aproximar por séries para fazer algo do gênero. Verdadeiramente, isso já era, né? Então, eu acho que na universidade a gente tinha que colocar o sarrafo já em outro lugar. A gente tem tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia. Agora veja você, Davi, a minha formação é em equações diferenciais parciais, cara. Olha só isso. Eu diria que na área de assim, em matemática pura, se a gente falar assim, poucas áreas calculam tantas integrais como os caras de EDP. Os caras de EDP são os caras que mais calculam integral na matemática pura. São os EDPistas, tá certo? Eu, na minha vida, nunca precisei calcular aquelas integrais, tá, que são passadas em cálculo. Aquelas integrais terríveis de 40 minutos. Nunca precisei. Nunca. Precisava saber como era a integração por partes, passa para cá, passa para lá e um abraço. Entendeu? Então, eu acho que está tudo errado. Por sinal, eu vou falar sobre isso na palestra que eu vou fazer aqui na semana que vem, dia 25 de março. Cursos de licenciatura em matemática, formação ou deformação inicial de professores. Não percam. Palestra polêmica semana que vem, 20 horas,
no Facebook e no YouTube. Beleza? Boa pergunta aí. A Marcele está falando aqui. Matias, você foi terrível. Eu reclamando do uso da calculadora antes e agora concordando. Querida, olha só. Marcele, falo de coração. Esse programa é para vocês. Juro. E saber que ele está sendo útil para vocês refletirem e mudarem de opinião, para mim, é a maior satisfação que você pode me proporcionar. Muito obrigado. Verdadeiramente, falo de coração. Falo de coração mesmo. Então vamos seguir? Façam perguntas, porque eu estou explicando bem demais hoje, hein? Hein, Bia? Diga aí, ó. Então vamos lá, vamos seguir. Olha, então essa é a atividade que eu estava falando com a Angel e com a Angel e peraí, e a Luciana e sobre EJA. Veja bem, eu vou chamar a minha calculadora de novo aqui na tela. Vejam bem, eu chego e eu proponho para os estudantes uma sequência de cálculos na calculadora. Aí você pergunta, mas por que na calculadora? Porque a ideia é que eles façam esses cálculos rapidamente e eles consigam experimentar, criar. Porque a ideia, por exemplo, ó, vocês vão ver que tem 4, deixa eu limpar aqui, ó, tem 4 continhas multiplicando por 101, tá vendo? Ó, eu vou fazer a primeira, olha. A ideia, 101 vezes 6.622. Por exemplo, aí eu dou igual. E aí eu vejo o que aconteceu. Deu 668822. Beleza? Aí o estudante vai fazer a próxima. 101 vezes 2266. Dá 228866. Outro. 101 vezes 5511. Dá 556611. Outro. 101 vezes 2288. 231088. E aí você repara que nas 3 primeiras continhas por 101, os 2 algarismos centrais do número, eles são a soma dos 2 da ponta. Certo? E o que acontece quando a soma dá 10? Né? Então, eu vou agora partir para o outro. 1001 vezes 333,444. Aí eu pergunto, quanto vocês acham que vai dar? Agora eu estou multiplicando por 1001. Olha só. Então, de alguma maneira, eu criei uma série de cálculos e eu estou apresentando de tal maneira que os estudantes percebam que, de alguma forma, os algarismos que ocupam as ordens centrais no número são as somas das ordens extremas. Tá certo? Então, a ideia da calculadora nesse ponto é que os estudantes possam depois começar a criar, a inventar contas para ver se essa propriedade que eles perceberam, se é isso, se está correto. Quer dizer, você coloca uma série de casos, eles vão perceber um padrão, tá certo? Eles vão perceber um padrão, e aí eles vão testar esse padrão, se esse padrão é válido ou não. Entendem como é? Então, assim, isso seria a calculadora quase como um espaço de investigação. Ele vai fazer uma série de experiências, perceber o padrão e vai testar o padrão que ele percebeu. Isso pode ser usado pelo professor, né, para poder gerar dúvidas, gerar curiosidade, né, e até apropriação por parte do estudante. O estudante sente que aquilo ali é uma conquista dele. Puxa vida, eu percebi uma coisa legal e agora isso está se confirmando, né? Essa minha percepção está se confirmando. Então isso é uma coisa muito legal. Beleza? Então essa é uma atividade interessante que eu queria mostrar para vocês, tá? Para
padrões, assim. Isso pode ser feito também como aquelas dízimas, 5 nonos, 2 nonos, e você ficar vendo os padrões de dízima, né? Por exemplo, e coisas do gênero. Então, dá para fazer várias experiências legais com isso. Cara, essa eu adoro. Essa é uma preferida minha. É a calculeitura. Eu falei no início do programa, a Luciana perguntou, Matias, você acha legal entregar a calculadora na minha turma de EJA? E o perigo seria que o estudante usasse a calculadora para fazer a conta que às vezes ele tem dificuldade. Mas eu queria mostrar para vocês uma atividade que eu chamo de calculeitura. Essa é uma atividade do meu livro que eu queria mostrar para vocês. Eu vou usar a calculadora justamente para... Eu vou permitir que o estudante faça a conta que ele quiser. Ele pode usar a calculadora como ele quiser. Só que eu vou usar isso para tirar o foco da conta. Olha só que interessante. Digamos que um professor, pode ser professor de língua portuguesa, tá certo? De linguagens. Olha aí, professores de linguagem. Presta atenção aí, galera, olha só. Professor de língua portuguesa, de matemática, não importa. Digamos que o foco seja não a realização de cálculo, não o cálculo mental, nada disso, mas sim a interpretação de textos. Olha a atividade, presta aí, ó. Eu dou um texto com lacunas e eu coloco embaixo números que eles podem escolher para colocar no texto. A ideia é que eles escolham números para os quais o texto faça sentido. Então, olha só. Pedro leu tantos livros no ano passado e leu tantos livros neste ano. Pedro leu tantos livros a mais no ano passado do que leu nesse ano. Ou seja, eu teria que escolher 3 números para colocar nessas 3 lacunas. E a ideia é que esses números sejam tais que esse texto faça sentido. Então, a calculadora, ela entraria aí em cena para garantir que o estudante não vai errar em conta. Que efetivamente qualquer erro dele é um erro de interpretação do texto. Então, olha que interessante. Isso seria o uso da calculadora para focar na interpretação do texto, para tirar a conta de cena. Olha que maneiro. Bacana, não é? Diga aí. Galera nos comentários, diga aí para mim. É bacana ou não é? Então, por exemplo, reparem que ele leu, por exemplo, 72 livros no ano passado, leu 41 nesse ano. Então, o número que tem que estar nessa última lacuna, né, 31, teria que ser 72 menos 41. Tem que ser diferença. Então, essa é uma percepção que o estudante tem que ter. E olha só que interessante, se vocês dividissem a turma de vocês em grupos, vocês iam perceber que esses números que estão em vermelho aí, o 31 e o 41, eles poderiam ser trocados de lugar. É outra resposta. É outra resposta, né? O 41 e o 31 podem trocar de lugar, tá? Isso é muito interessante. Tá legal? Então, vamos lá. Uma outra resposta possível seria essa, por exemplo, olha. 259 livros no ano passado, leu 218 nesse ano. Então ele leu 41 livros a mais no ano passado do que nesse ano. Eu poderia trocar ainda de lugar o 41 com o 218, né? Seria outra resposta. Então eu tenho 2 respostas. Eu tenho essa daqui, seria uma resposta, e essa daqui, que é outra resposta. Agora reparem que isso abriria, por exemplo, mão para entender o seguinte, né? Essa é uma solução muito menos verossímil, né? Que alguém que leia
259 livros em um ano. Caramba, o cara lê a beça, tá certo? Então dá para ter uma discussão ainda no sentido prático da coisa. Quer dizer, não é apenas o sentido matemático, né? Mas o sentido factual, o sentido, né? Então, essa é uma atividade que eu amo, eu acho maravilhosa. Bom, então, resumidamente, a ideia é que esse uso proposto da calculadora permita ao professor ajustar o foco dele. É possível usar a calculadora. Às vezes, a conta ela não é o foco do estudante. Então, por exemplo, a Bia estava falando aqui há pouco, quer ver? A Bia falou o seguinte, que ela permite que os estudantes usem calculadora na sala, quando fazem prova. E eu acho isso super interessante, principalmente quando a Bia, como professora, tem a clareza de que não é a conta o desejo dela, o foco, o que ela quer ver, o que o estudante sabe, o que ela quer ver, né, o que é efetivamente sabido, conhecido pelo aluno, não é a conta. Tá certo? Então, às vezes, você faz uma prova ou um exercício na sua sala e você tem uma conta tão horrenda, tão horrorosa, tão enorme, que ela enfraquece o seu poder de observação acerca da habilidade do estudante naquilo que você quer. Você tem desejo de observar. Então, isso é algo importante para a gente perceber. A calculadora, não apenas como um instrumento para fazer isso ou aquilo, mas também como um instrumento de regulagem de foco. O foco do professor, como uma câmera fotográfica que você ajusta a lente para focalizar o que você, como professor, quer investigar. Beleza? E esse é maneiro! Esse é maneiro. Vocês querem ver esse? Esse é incrível. Eu quero que vocês peguem a calculadora de vocês e vocês apertem essa seguinte sequência de teclas. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Eu começo com um 2, número 2. Aí depois eu tenho, olha, raiz quadrada mais 1 igual. Raiz quadrada mais 1 igual. Raiz quadrada mais 1 igual. Então você vê que eu vou começar com o número 2, eu vou botar aqui na tela a minha calculadora. 2 raiz mais 1 igual. 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 Raiz. Que número é esse daí que está na tela? 1,18. Quem conhece esse número aí? Esse é o número de ouro. Simone Galdino. Simone arrasou, Simone! Show de bola! Seria o número de ouro. Muito bem, Simone. Barbarizou! Esse é o número de ouro. Olha que legal. Então, eu fiz uma sequência de teclas e cada vez que eu vou rodar, cada vez que eu aperto a raiz quadrada, eu vou ficando mais perto do número de ouro. Tá certo? Se vocês quiserem entender o porquê dessa sequência, aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é. Para quem conhece a razão áurea, você vai pegar um segmento, por exemplo, um segmento tem comprimento φ mais 1, tem um comprimento φ mais 1, parte φ, parte 1. Então seria o φ mais 1 está para φ, como o φ está para 1. Essa é a razão de proporção do todo com a parte maior e da parte menor com a parte menor. Então essa seria... Aí você faz a continha, você chega nessa equação do segundo grau aí, φ ao quadrado igual a φ mais 1. Aí o φ fica igual a raiz de 1 mais φ. Certo? Eu tirei a raiz. Então se o φ é raiz de 1 mais φ, onde tem φ,
você substitui por raiz de 1 mais φ. Olha só, nessa primeira igualdade, lá embaixo, a última igualdade, essa que está piscando, ó. Φ é igual a raiz de 1 mais φ. Aí, onde tem φ dentro da raiz, você coloca raiz de 1 mais φ de novo. E aí, dentro do φ, raiz de 1 mais φ, e assim por diante. Aí você cria uma sequência de teclas que vai para o número de ouro. Tá certo? Eu me embananei todo aqui apertando os botões da calculadora, porque tá meio difícil de apertar os botões. Mas quem tem interesse, você consegue, com a calculadora, ir convergindo para o número de ouro com essa sequência de teclas. É bem interessante. Outra coisa interessante agora eu vou falar de outros pontos. Está quase acabando. Cadê as perguntas? O Júnior Git também falou aqui, proporção áurea. É isso aí. Então, há momentos em que eu acho que a escola ela também tem que ensinar o estudante a usar a calculadora em situações reais da vida. Há contas que estão no nosso dia a dia e que não são viáveis sem uma calculadora. Elas não são viáveis, sabe? Então, por exemplo, o caso mais comum são as contas envolvendo cálculos financeiros básicos, envolvendo juros de financiamento, né? Amortizações e coisas do gênero, financiamentos a longo prazo. As contas aí envolvem funções exponenciais com altos expoentes, com bases complicadas, assim. É inviável, você não consegue fazer de cabeça. E aí você conseguir a escola conseguir ensinar um estudante, né, numa turma de EJA, por exemplo, Lu, você que está falando do EJA, numa turma de EJA, você ensinar, por exemplo, né, um estudante seu a fazer uma melhor escolha de qual é o financiamento ideal para ele, aquele mais vantajoso para ele, né, de acordo com a quantia que ele tem guardada. Quer dizer, a questão da educação financeira, agora eu não falo da matemática financeira, eu falo agora da educação financeira. Então, a calculadora faz parte disso. Os cálculos envolvidos são inalcançáveis de cabeça. Tem que ter máquina de calcular. Eu acho que a escola tem que assumir que isso é uma coisa relevante e importante. Olha, eu precisei muito mais na minha vida de uma calculadora para fazer isso daí do que eu precisei resolver uma equação do segundo grau. Eu até aposto com vocês o seguinte: duvido que qualquer um de vocês que me assiste tenha precisado resolver uma equação do segundo grau fora da sala de aula, ou fora de uma prova, ou coisa do gênero. Na vida, sim, na rua, equação do segundo grau, duvido e odó. Duvido. Mas a gente ensina equação do segundo grau e fala que é super importante, né? É um dos símbolos da matemática escolar. Bhaskara, delta e o escambau. Tá certo? Mas isso não. Isso a gente não ensina. Pô, tem algo errado, né? Agora, para acabar, esse é o último ponto que eu queria falar. Isso é importante, está já quase acabando. Quando a gente não usa a calculadora, quando a gente proíbe o uso da calculadora, quando a gente fala que calculadora não dá, a gente começa a adotar certas estéticas na escola, na resolução de problemas. Como assim? Como a gente não pode usar calculadora, a gente vai acabar considerando, né, aqueles objetos matemáticos que são mais facilmente representáveis de alguma maneira, que são mais facilmente calculáveis, por exemplo, né? São viáveis. O trato é viável sem a calculadora. Então, quando você proíbe a calculadora, quando você força a encaminhar uma prática sem a calculadora, o que você está fazendo é necessariamente, a partir de um certo momento, privilegiando certas estéticas e certos objetos. Exemplos disso. Ângulos notáveis. Os ângulos quais são? 30 graus, 45 graus, 60 graus. Por quê? Porque o seno, o cosseno, a tangente desses caras são facilmente representáveis. Tá certo?
Quanto é o seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ah, que bom. Seno de 57 graus. Aí tem que pegar a calculadora, mas aí não pode. Não, fica 60 mesmo. Qual a diferença? E aí você começa a criar deformidades, como rampas para cadeirantes, né? Rampas de acesso a cadeirantes fazendo 30 graus com solo, ou 60 graus. Quer dizer, nenhum carro, nenhum foguete sobe uma rampa de 60 graus. Tá certo? Imagina um cadeirante. Essas são deformidades que a gente acaba impondo na escola, às vezes porque não quer usar a calculadora. Ou então tem que ficar dando o valor do seno. Se você quiser colocar um ângulo de 7 graus, você vai ter que dar o valor do seno, o valor da tangente, dado o valor do seno. Puxa vida, cara, por que você não deixa o menino usar e fazer isso? Entendeu? Que diferença faz? Né? Outras coisas. Equações do segundo grau, os deltas, sempre quadrados perfeitos. Quer ver uma coisa? Vou perguntar para vocês agora aí. Respondam nos comentários. Quem aí já estava resolvendo uma equação do segundo grau, aí o delta deu 12 e você refez o delta, porque era para ter dado 9 ou 16, e 12 é inesperado. Aí você pensou, puxa, meu Deus, será que eu errei? E você refez a conta do delta. Com quem já aconteceu isso? Respondam aí. Se o delta der 12, e 12 não é um quadrado perfeito, o estudante vai ter que lidar com a raiz de 12. Né? Nós criamos problemas para o delta da 9, para o delta da 16, para o delta da 81. Tá certo? Nós criamos os problemas assim. Né? Se na verdade os dados são criados para que isso aconteça no final. Né? Isso acontece muito na escola, mas eu quero saber o seguinte: quem aí já chegou num delta que não era o quadrado perfeito e aí ficou inseguro se tinha errado em conta e fez de novo? Aí eu pergunto, para você ver como que a gente tá doido na escola. Se o delta der 12, olha só isso. Se o delta der 12, qual o problema? Ah, Matias, se o delta der 12, vai ficar raiz de 12. Aí raiz de 12 vai ficar 2 raiz de 3. Mas qual o problema da raiz de 3? Ah, a raiz de 3, o estudante com a raiz de 3 pendurado ali é ruim, né? Mas aí eu pergunto, mas gente, quanto é o seno de 60? Não é raiz de 3 sobre 2? Essa raiz de 3 não era ótima no seno de 60? Por que ela deixou de ser ótima no delta? Ah, é porque lá tinha... Se fosse 16... Então, a gente tem que perceber o seguinte. Humanistas queridos do meu coração, nós estamos realmente dispostos a fazer uma matemática viva, com significado? Porque na vida, queridos, a vida não está nem aí se o delta é um quadrado perfeito. Nem aí. As equações do segundo grau que a vida arranca dos bolsos, olha, essas são... Os deltas não são amigáveis. E a gente tem que saber lidar com isso. Tem que pegar a calculadora e lidar com isso. Tem que saber representar esses números. Tem que saber lidar com o erro. Tem que saber lidar com a aproximação. Isso é fundamental. A gente está criando uma matemática escolar de conto de fadas. Estamos em conto de fadas. Nós temos que avançar, né? Aí vocês podem falar assim, Matias, isso é bobagem. Isso tudo que você está falando é bobagem. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês agora surpreendente, que é a última coisa da noite, antes da gente chegar quando a gente vai chegar agora na enquete final. Isso aqui, eu queria... Vejam isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Vejam o que acontece quando a gente força uma barra. Preste atenção. Digamos
que eu seja um professor, estou dando aula na escola, no 9º ano. Aí eu desenhei uma reta no plano cartesiano que faz 60 graus com o eixo X, com o eixo das abscissas. Tá legal? Então eu peguei uma reta, passando pela origem, fazendo 60 graus com o eixo das abscissas, com o eixo X. Aí você pergunta, mas por que 60 graus? Porque 60 graus é um ângulo notável. Eu estou botando um ângulo notável aí. Poderia ter botado 30, por exemplo. Aí eu pergunto a vocês, qual é a equação dessa reta? A equação dessa reta é y igual a raiz de 3 vezes x. Ela passa na origem, então o coeficiente linear dela é 0. E como ela faz 60 graus com o eixo das abscissas, o coeficiente angular é a tangente de 60, que é a raiz de 3. Então, a equação desta reta, que está aí, é y igual a raiz de 3x, correto? Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar um ponto qualquer da reta, qualquer ponto da reta, um ponto que esteja sobre a reta, com coordenadas x e y, se eu dividir o y pelo x, se eu dividir a ordenada pela abscissa, vai dar raiz de 3, concordam? Certo ou não? Se y é igual a raiz de 3 vezes x, y sobre x é a raiz de 3. Concordam ou não? De acordo? Agora, raiz de 3 é um número racional. Eu vi alguns colegas falando de números irracionais aí. Raiz de 3 é um número irracional, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que raiz de 3 não pode ser escrito como uma fração de numerador e denominador inteiros. Ou seja, como eu escrevi y sobre x ali igual a raiz de 3, e raiz de 3 não é racional, eu tenho a garantia de que não há como y e x serem inteiros ao mesmo tempo, exceto na origem, naturalmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, não sei se vocês estão entendendo, vamos lá, qualquer dúvida perguntem aí. Isso quer dizer que a reta, o único ponto, a origem, ela é o único ponto pelo qual a reta passa, que é vértice de um quadradinho da malha. A origem é o único vértice de quadradinhos da malha pelo qual a reta passa. Porque, tá vendo que tem essa malha quadriculada aí? Essa malha quadriculada, ela está justamente nos números inteiros, nas abscissas e nas ordenadas. Então, os vértices desses quadrados da malha são os pontos que têm coordenadas inteiras. O que eu estou dizendo é que não há como essa reta passar por ponto algum desses. Não, ela não passa por ponto algum, só na origem. Ela passa pela origem e depois não passa por nenhum ponto, por nenhum vértice. Ela vai a vida inteira assim, ó. Desviando dos vértices, tá certo? Hoje eu tô com a gota. Hein, humanistas? Digam aí, humanistas. A Ângela fica feliz assim. E somos humanistas aí. Estamos agora já juntos, já somos já uma família já, né? Então, digam aí. Aí vocês perguntam, tá, mas e daí, Matias? O que isso tem a ver? Não estou entendendo onde você quer chegar. E aí, eu vou falar para vocês o seguinte. Sabe o que significa? Se eu tivesse passando um problema no 9º ano do ensino fundamental para os meus estudantes, e, por exemplo, eu tenho assim, olha, eu tenho caixas de leite. Cada caixa de leite tem 12 caixinhas.
cada caixão de supermercado de leite vem com 12 embalagens de leite. Então, eu queria fazer um gráfico do número de caixas pelo número de embalagens de leite. Por exemplo, digamos que eu crie alguma função que relaciona x e y, sejam variáveis inteiras, número de caixas com número de embalagens, número de estudantes, com números inteiros. Então, se eu tiver passando qualquer problema, olha o que eu estou falando para vocês. Se eu criar qualquer problema relacionando duas variáveis inteiras, x e y, a reta, por exemplo, se for uma reta o gráfico disso, essa reta nunca fará 60 graus, nunca fará 30 graus. Porque os coeficientes angulares são números irracionais. Olha que loucura. O que eu estou dizendo é que retas que estejam associadas a gráficos de funções que relacionam, né, variáveis inteiras jamais farão 30 graus ou 60 graus com o eixo das abscissas. Jamais. Nunca. Ou seja, se eu insistir em trabalhar apenas com ângulos notáveis, eu vou acabar criando restrições sobre o tipo de problema que eu tenho. E eu vou acabar ampliando uma desarticulação entre geometria e álgebra. Eu tenho uma entidade algébrica, funcional, que relaciona variáveis inteiras, número de caixas, número de embalagens, mas na hora que eu vou representar, eu nunca vou olhar o ângulo que essa reta faz, porque o ângulo nunca vai ser notável. A não ser que seja 45 graus e seja uma coisa banal. Mas, entendem? Então, ou seja, essa persistência de você apenas trabalhar com ângulos notáveis, tá certo? Você acaba criando restrições no tipo de problema que você vai trabalhar. Tá certo? Beleza? Quer dizer, persistir nos 60 graus é você quase que separar geometria e álgebra. Incrível, né? Se a gente usasse calculadora, a gente poderia abordar isso com naturalidade. Ah, se o ângulo é 31 graus, isso aí. Entendeu? Qual o problema? Então, eu acho que se a gente usar a calculadora, a gente vai estar em outra posição para estudar problemas mais interessantes e mais ricos. Perguntas em enquete. Vou voltar para a enquete aqui inicial do programa. Queria perguntar para vocês se vocês são a favor ou contrários ao uso da calculadora em sala de aula, mas agora nessa visão aí que eu estou colocando para vocês, nessa outra possibilidade. Quem não votou, quem chegou atrasado, vota aí. www.menti.com e usa o código 498808. Quero perguntar para vocês o seguinte, olha. Quando você usa a calculadora em sala, seja você professor ou estudante, quem estiver me assistindo, seja estudante, seja professor, não importa. Quando você usa a calculadora em sala, você a usa para... Coloca aí. www.menti.com e use o código 498808. Aí, ó, você vê o Ricardo falando aqui, ó, que legal o que o Ricardo tá falando, ó. Deixa eu compartilhar com vocês o que o Ricardo falou aqui. Essa é boa. Olha só. Estou dando aula disso e os alunos perguntam, e os outros ângulos? Pois é, cara, que loucura. Você acredita que na UF, dando o curso de cálculo 1, há uns anos atrás, eu tinha colocado um ângulo que era propositalmente todo esquisito, digamos, 20 graus, sei lá, algo do gênero. E aí o estudante perguntou, ué, mas 20 graus tem seno? Olha que loucura. 20 graus tem seno? Porque, para mim, só 30, só 45. Sabe? Então, aí a gente vê que essa estética que a gente tem na escola, o que a gente está criando na escola é uma deformidade, né? Olha que loucura, olha.
Quando você usa a calculadora em sala de aula, você usa para, olha, raízes não exatas, fazer investigações, matemática financeira, show. Instigar a investigação, boa, é isso. Demonstrar algum padrão, trigonometria, né, os cálculos trigonométricos, boa. Para encontrar o resultado de alguma conta, alguma coisa assim. Estimular o raciocínio, cálculos estatísticos, simplificar cálculos. Prova real, isso, verificar se aquela conta está correta que você fez ou não. Agora você vê que loucura isso, né? Você faz a conta à mão, aí depois você pega a máquina para saber se a conta que você fez à mão está correta. Olha que loucura! Gente, isso é uma loucura, né? Porque não pegou a máquina e fez direto, né, cara? Mas não tem que ser feito à mão, você quer saber se você acertou. Isso é uma loucura, né? Que loucura isso, gente. Isso é uma loucura. Olha aí, tem conferir coisas, né? Fazer investigações, simplificar cálculos, números irracionais, matar curiosidades. Interessante, olha só. Semana que vem, ó, deixa eu falar com vocês enquanto vocês votam aí, votem por favor. Na semana que vem tem a palestra Cursos de Licenciatura em Matemática, Formação ou Deformação Inicial de Professores. Olha, essa vai ser uma palestra polêmica, bem interessante, tá bonita, tá emocionante a palestra. E eu convido todos vocês a participarem. Vai ser no Facebook e no YouTube ao vivo. E dia 25 de março, querido, semana que vem, é meu aniversário. É meu aniversário. Então, o Carlos Matias vai estar comemorando o aniversário dele com vocês aqui na palestra. Então, eu queria convidar para cantar um parabéns virtual para mim, porque, afinal de contas, eu sou um louco de inventar coisa no meu aniversário. Tá certo? Mas é que eu amo tanto, né? Então, venham. Eu vou ficar muito feliz. Se eu estiver sozinho na semana que vem, eu nem sei o que eu faço. Não me deixem na mão. Não me deixem na mão, hein? Não me deixem na mão. Então, é isso. Vai ter bolo, vai ter Coca-Cola zero, vai ser uma festa total e absoluta aqui. Olha só, vamos lá. O Wellington Vitulio está fazendo uma colocação interessante aqui, deixa eu ver. O Wellington colocou o seguinte: ó, consegui no ano passado, com atividades bem simples, com o uso da calculadora, atrair a atenção e desenvolver o cálculo mental dos alunos. Fiz atividade bem parecida com uma das que você apresentou. Pô, maravilha, Wellington, aí, ó. Cara, eu fico tão feliz quando eu ouço esses relatos de experiência de vocês. Pô, se vocês tiverem relatos que vocês quiserem compartilhar, poxa, maravilha. Deixa eu colocar aqui. Rafaela, vamos participar. Legal, Rafa, obrigado. Participem aí. A Deisilane. Deise, esse programa aqui é para você, tá, querida? Espero que você tenha gostando. Espero que eu esteja fazendo justiça aí a você e ao seu filhote, tá bom? Olha, a Aline Campos falando aqui, olha, faremos bolo, não daremos bolo. Aline, legal, você está presente aí. Muito obrigado. A Débora está falando uma coisa legal aqui, olha. Acho importante os alunos terem noção dos resultados possíveis, por isso a investigação é importante. Por exemplo, uma multiplicação por um número par não pode ter resultado ímpar, coisas assim. Exatamente. É isso aí. Débora, fantástico. E é legal que eu acho que quando a gente dá a calculadora para o nosso estudante e ele sai inventando as coisas dele e ele confirma aquela suspeita dele, ele inventa coisas que confirmam na cabeça dele os casos que ele percorre ali, eles sustentam aquela conjectura. E eu acho que isso traz para o estudante uma sensação de apropriação, de conquista, de que aquela matemática é dele também, sabe? E eu acho isso lindo. Pô, essa matemática é minha, eu descobri uma coisa,
eu percebi uma coisa que se confirmou. Pô, é demais isso, é demais. É lindo. Maravilha. Qual foi a atividade que vocês mais gostaram? Dessas que eu mostrei hoje para vocês, qual atividade vocês mais gostaram? Aí vocês podem colocar em ordem de preferência. Quando vocês forem votar, vocês podem botar em ordem, de cima para baixo. Em primeiro tá a calculadora quebrada, em segundo tá a calculeitura. Ih, rapaz, tá disputado o negócio, hein? Calculadora quebrada tá indo bem pra caramba, olha lá, ó. Legal. Então, vamos continuar votando aí. Vamos continuar votando. O número de ouro foi boa também, né? Investigando padrões está em último. Essa é uma atividade realmente mais restrita. Eu também acho a pior. Quando digo pior, não é pior. Ela é uma atividade que, de alguma maneira, foca muito no algoritmo, né? Explicar a relação entre as ordens e tudo mais. Mas é interessante. Cálculo e leitura tá na frente, hein? Que coisa surpreendente, né? E não é uma atividade específica de matemática, digamos assim, no olhar comum, né? Show, obrigado, obrigado. Na verdade, não é uma pergunta sobre. Não é uma pergunta sobre o programa de hoje. É uma pergunta sobre os próximos programas. Deixa eu falar para vocês por quê. Deixa eu perguntar aos humanistas porque esse programa é para vocês e eu quero saber de vocês, tá certo? Que é o seguinte. Eu venho percebendo que os últimos programas foram muito longos, entendeu? Eles estão quase que virando palestras, assim. 1 hora e paulada, a gente já está já com 1h30 já aqui de programa. É muito tempo. E às vezes eu acho que pô, vocês têm coisas para fazer, tem a casa de vocês, tem tudo mais. E eu queria saber de vocês o seguinte: vocês acham que que esse programa aqui, ele deveria ser, assim, eu digo assim, ser sem tema definido às vezes ser livre. Vocês perguntam o que vocês quiserem, só bate-papo. Tipo, eu entro aqui e a gente fica conversando 1 hora, sei lá, o tempo que for. Vocês querem mais tempo de conteúdo, mais tempo de. Como fosse uma palestra, eu mostrando o conteúdo das coisas. Ou vocês querem mais. Tipo, que eu fale menos coisas e ter mais tempo para perguntas, mais tempo de interação. Então, eu queria que vocês respondessem para mim aí o que vocês. Que perfil de programa atrai mais a vocês? Vocês querem mais conteúdo? Vocês querem, às vezes, ficar conversando comigo sem necessariamente um tema? Ou vocês querem que eu fale de um tema, mas que menos conteúdo e mais perguntas e mais ficar conversando? Eu queria pesquisar, saber de vocês que estão aí assistindo, qual dos três vocês acham legais, assim. Então, vou deixar para vocês votarem. Bom, queridos, então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Enquanto vocês votam, temos colocação do Júnior Git. A cálculo e leitura é uma excelente atividade para mostrar aos alunos a real função da calculadora, tirando o foco do cálculo. Perfeito, Júnior, é isso aí. A gente, por vezes, fica dizendo que isso geraria preguiça, mas não, né? Quando o professor deseja tirar o cálculo de cena, é importante, ela é um bom instrumento para isso, né? Então, acho que eu espero que esse programa tenha sido legal para vocês pensarem no tipo, nas possibilidades de utilização pedagógica da calculadora, para regular o foco do que você quer observar, para agilizar, para servir como ambiente de investigação,
para gerar discussão entre estudantes e não apenas com você. É isso. Maravilha. Ângel tá falando aqui o seguinte: admirável, professor, amei a aula de hoje, legal, vou aplicar bastante esse conhecimento essa semana com os meus alunos, obrigada, vou ter que dormir porque amanhã levando 5 horas. Valeu, Ângel, obrigado pela presença, desculpe ficar até tão tarde assim. Valeu pra caramba, boa noite, bom descanso. A Débora, eu acho que o programa está bom do jeito que está. Maravilha, maravilha. Que bom. A Luciana falando o seguinte aqui, olha, essa palestra de hoje já vai para uso direto. Eba! Show de bola, Lu. Que bom, que bom, que bom. A Kelly tá falando aqui o seguinte, ó, fomos mal acostumados e acostumamos mal nossos alunos. Alguns alunos desconfiam da avaliação quando é permitido o uso da máquina. Precisamos estar atentos. Com tanta correria, acabamos por nos acomodar. Verdade. Fato, né? É isso aí. Então, hora de repensar, de botar os parafusos nos eixos, ajustá-los, né? Show de bola! Maravilha! Deisilane, falando um depoimento aqui bonito. Meu filho amava matemática, tinha umas ideias bem legais para os cálculos. Usava a calculadora de várias formas, além do talento para o desenho. Show! Então, Deise, é isso aí. É isso aí, lindona. Vamos lá. A Aline está falando que os próprios professores usam um instrumento que condenam. É verdade, verdade. Boa observação. Né? Boa. Aline, o professor Matias sempre foi de ideias livres. O programa tem que ser livre também. Beleza. A gente pode fazer uns programas sem tema. Tipo assim, oi, gente. O tema hoje é... Você sabe um programa extra que eu vou fazer? Eu queria falar com vocês que eu vou fazer sobre o Enem. Sobre o Enem. Quero falar sobre o Enem com pais e estudantes. Então, queria que vocês chamassem, convidassem os estudantes de vocês. Eu vou falar sobre o Enem. Então, galera que... Então, vamos lá. Mais tempo de conteúdo. Então, acho que o programa, eu tô achando que tá bastante conteúdo. Então, tá ficando bom esse formato. Com perguntas... Maravilha, então vou mais ou menos manter como as coisas estão. Obrigado pela participação, galera. E aí, é isso. Queridos, olha aqui, ó, o Ricardo tá falando aqui uma coisa, olha. Deixa eu botar. Me lembro de um texto seu sobre o uso da calculadora anulante. Disponibiliza depois. Claro, sem dúvida. Ele faz parte do livro que eu escrevi. Eu vou estar colocando esse livro na página Matemática Humanista no Facebook, beleza? Então, beleza, a Bia tá falando uma coisa legal aqui. Parabéns, super programa. Quero ver você falar do ensino de estatística na educação básica. Vou dar aula disso nesse período. Olha, isso é um dos temas de 2019. Um dos programas vai ser sobre isso, Bia. Conforme, então eu vou dar uma olhadela, de repente eu rearranjo para colocar ele agora logo de cara no Gol. Beleza? Valdir Alves. O Valdir tá falando assim, olha, o programa está muito bom, com exposição de conteúdo e com interação. Obrigado, Valdir. O Valdir, você foi um colega que uma vez que estava fazendo perguntas sobre visualização? Foi você? Eu acho que foi você, Valdir. Se não foi você, eu peço desculpas. Mas se foi, é porque eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu vou fazer um programa sobre visualização e sobre Van Hille. É muito legal. Queridos, então, antes de acabar o programa, agradeço a todos a presença. Vou dar uma última fala aqui para vocês. O seguinte. Vejam. Em breve, muito em breve, estreará o podcast Matemática Humanista. Prestem atenção, é um podcast matemático humanista. Esse podcast, ele é um programa só em áudio. Vocês vão poder ouvir
clica no link e vai poder ouvir um programinha, programas curtos de 20 minutos, meia hora, sobre temas, vai ter entrevistas surpreendentes. Eu já comecei a gravar entrevistas incríveis, vocês não vão acreditar nos colegas que eu já entrevistei. Então eu já estou terminando já os 10 primeiros episódios e em breve eles estarão disponíveis no iTunes e também no Spotify, tá certo? Vocês vão poder ouvir as entrevistas, vão poder fazer perguntas, tá certo? Maravilha! Então é isso, fiquem atentos, vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, tá certo? Aí, Valdir, tá vendo, ó? Foi você mesmo, então, né, de visualização na geometria. Rapaz, esse programa é para vocês, é por vocês. Eu anoto as perguntas e eu estudo tudo isso que vocês escrevem, eu guardo, eu salvo isso em um documento. Cada pergunta, cada gesto de carinho. E eu devolvo isso para vocês. Então eu tô ligado, Valdir, virá sobre visualização. Então, queridos, uma boa noite, muito obrigado. Fiquem com Deus, foi um prazer imenso recebê-los aqui. Na semana que vem, comemorando meu aniversário, 8 horas da noite, aqui no Facebook e no YouTube, ao vivo, a palestra Cursos de Licenciatura em Matemática, Formação ou Deformação Inicial de Professores. Um beijo, curtam bastante aí. Tchau, tchau. Valeu!